Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e você é bem-vindo ao canal Sistematicamente. E nesse vídeo eu vou falar sobre o transtorno dismórfico corporal ou transtorno da autoimagem. Mas antes já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. O transtorno dismórfico corporal, ou na sigla TDC, é uma doença em que a pessoa tem uma visão distorcida e irrealista da própria imagem. Conhecido popularmente como feiura imaginária, o sujeito passa a ter uma preocupação excessiva com um defeito imaginário, causando-lhe inquietude e obsessão. Assim, o indivíduo acredita genuinamente que tem algum defeito em alguma parte do corpo, como rosto, cabeça, pele, membros, etc. A diferença entre um paciente com TDC de uma pessoa considerada normal é que a pessoa sem o TDC tem preocupação com a estética e saúde dentro da normalidade, como a prática de exercícios físicos, esportes e academia. E isso não afeta sua saúde psíquica e vida social, portanto, não patológico. Diferente da pessoa com TDC que tem uma ideia distorcida e preocupação excessiva com a autopercepção, sem respaldo lógico, em que as outras pessoas não conseguem identificar esse defeito. E essa condição psicopatológica causa sofrimento, dor e obsessão ao sujeito, podendo se tornar disfuncional, incapacitando-o em diversas esferas sociais. Em muitas situações, a doença pode se tornar tão grave a ponto da pessoa apresentar características delirantes ou psicóticas em relação ao defeito imaginário. Normalmente, a pessoa com o transtorno se recusa a procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica por acreditar que sua preocupação não é infundada e que o problema é estético e não psicológico. Assim, muitos recorrem a consultórios de cirurgias plásticas e de dermatologia para resolver suas inquietações. Por isso, a importância do diagnóstico psiquiátrico antes de se submeter a diversas cirurgias estéticas, pois muitos desses pacientes não se dão por satisfeitos mesmo após diversos procedimentos estéticos. E em tempos de propagandas e influência das redes sociais, esse problema pode se agravar, em que a tendência de moda dita as regras pela busca do rosto e corpo perfeito. Assim, pessoas mais suscetíveis se tornam mais propensas à adesão dessas tendências. O TDC normalmente ocorre no início da adolescência, no processo de transição entre a fase puberal, que ocorre na faixa etária dos 12 aos 17 anos, para o início da fase adulta, dos 12 anos em diante. E é nessa fase em que as mudanças do corpo são rápidas e bem significativas, podendo surgir os primeiros sintomas de distorção da autoimagem. O transtorno pode se tornar crônico e devido a baixa autoestima, não raro torna-se incapacitante pela dificuldade em socializar-se, podendo afetar o indivíduo em diversas áreas: social, afetiva e profissional. É comum que pessoas diagnosticadas com TDC apresentem fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão ou transtornos da alimentação. E em grau delirante, que é a perda do juízo e da consciência para o discernimento da realidade, o paciente pode apresentar ideação ou até tentativas ao suicídio. Uma das características do TDC é a esquiva
ou o comportamento evitativo, que é quando a pessoa evita os locais em que tem que se expor, geralmente locais públicos como shopping, festas, show, praia e piscina, em que há o receio de se despir em público. Assim, o TDC pode ser facilmente confundido com outros transtornos. Um deles é a fobia social, em que há sintomas ansiogênicos que causam desconforto físico e psíquico ao ter que se expor. Entretanto, na fobia social não há preocupação excessiva com a aparência. Outra doença que compartilha aspectos com o TDC é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, por apresentar sintomas apreensivos como ruminações, que é uma forma obsessiva do pensamento no qual o julgamento e a percepção são repetitivos e invasivos, como no transtorno dismórfico corporal. E podemos ter ainda um subtipo do TDC, que é a vigorexia, que é um distúrbio causado por insatisfação com o corpo, em que a pessoa se enxerga magra e fraca, levando à prática exaustiva de exercícios físicos, preocupação com a alimentação e uso de anabolizantes. Dessa forma, torna-se difícil identificar o TDC por ser semelhante com outras comorbidades ou em situações em que esse transtorno está correlacionado a outro. Por exemplo, como nos transtornos da alimentação, anorexia e bulimia. O diagnóstico da doença muitas vezes se torna bem difícil porque o paciente pode evidenciar apenas questões relacionadas com a ansiedade, depressão, estresse e ideação ao suicídio, e não relatar o problema primordial, que é a preocupação excessiva com a autoimagem, o que pode induzir o profissional a um tratamento superficial e não assertivo, em não contemplar o TDC e suas especificidades como principal foco. Os especialistas não sabem ao certo o motivo da pessoa desenvolver o TDC, o que se convencionou chamar de espectro obsessivo compulsivo, próximo do TOC, e também dos transtornos delirantes, devido às características obsessiva, ruminante, delirante e compulsiva. Em relação ao tratamento da doença, primeiro é essencial que o indivíduo procure por ajuda profissional de um psicólogo e psiquiatra para avaliação. Assim, diversos estudos apontam uma melhora significativa para os pacientes que se submeteram à psicoterapia na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, pois os comportamentos comuns da TDC, como esquiva, evitação, verificações, reasseguramentos e ruminações, responderam bem às técnicas cognitivas e comportamentais. E nessa mesma abordagem, técnicas como a psicoeducação são mencionadas como um bom instrumento psicológico e pedagógico que tem como objetivo ensinar o paciente sobre os aspectos e características da doença. Já os estudos com fármacos apontam que os sintomas da TDC costumam diminuir com o uso de inibidores da recaptação de serotonina, que também são utilizados no tratamento de depressão e TOC, pois ajudam a diminuir a preocupação com a autoimagem, comportamentos obsessivos e sintomas depressivos. E nos casos mais graves, em que os níveis de convicção são mais intensos e delirantes, poderá ser administrados antipsicóticos ou antiobsessivos, prescrito após avaliação por profissional devidamente qualificado. Portanto, nunca use medicamentos por conta própria. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, incentive a pessoa a procurar por ajuda
psiquiátrica e psicológica. Bom, eu vou ficando por aqui e se você gostou desse tema, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. E se você tem alguma dúvida, crítica, elogio ou sugestão, deixe o seu recado aqui embaixo. A gente se vê no próximo tema. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!